Fala galera, sou o professor Yuri Keresnovski do canal Matemática Elementar e estou chegando aqui para a nossa segunda aula de sistemas. Na primeira eu te defini o que era uma equação linear, eu te defini também, além disso, o que era a solução de uma equação linear e eu defini para vocês o que era um sistema linear. Falamos ali da forma matricial e além disso eu relembrei rapidinho coisinhas do teu lado do teu primeiro grau, que seria resolver sisteminhas 2x2 por comparação, por eliminação e por substituição, ok? Hoje, o que eu quero fazer com vocês? Que vocês aprendam a discutir na prática sistemas lineares 2x2, duas variáveis e duas incógnitas. E na próxima aula eu vou chegar em sistemas maiores, de 3x3 em diante. Beleza? Primeira coisa que eu quero que você anote. Um sistema 2x2 é um sistema formado por equações desse tipo. A1x mais b1y igual a c1, não é isso? E isso me lembra alguma coisa, gente, muito simples de trabalhar até, que eu aprendi no primeiro ano do ensino médio, que é a chamada função do primeiro grau. Basta você ajeitar isso que você cai numa função do primeiro grau. Vou fazer isso aqui, ó, isolar o y nessa equação. Como que ele vai ficar? Vê se vocês acompanham aí. B1y é igual a C1 menos o A1x. Minha primeira etapa não seria fazer isso? Eu deixei o B1y aqui, joguei o A1x para o outro lado. Eu vou pegar agora esse B1 e vou passar dividindo, tá? Vou passar dividindo tudo por B1. Então ficaria com y é igual a C1 sobre B1 menos A1 sobre B1x. Vejam se todos concordam que eu fico com aquela expressão ali. E essa expressão que aparece pra gente, claramente, isso que está aparecendo aqui é o que vocês conhecem como uma função do primeiro grau. O y é igual a um ax mais um b. Coeficiente angular, esse cara aqui, e esse é o coeficiente linear, tá? Vou colocar como abreviado para vocês lembrarem. Coeficiente angular, esse cara aqui, e esse é o coeficiente linear. Matéria que vocês estudaram aí no teu primeiro ano do ensino médio. O que representa o coeficiente angular de uma reta mesmo? Ele representa a inclinação da reta, né? A tangente que ela forma com o eixo x positivo. E o que é o coeficiente linear de uma reta? É onde essa reta corta o eixo y. Basicamente é isso. Então, eu peguei essa equação que normalmente vem escrita assim e escrevi assim para você se tocar do que a gente vai fazer. Bom, como que eu faço para entender como é a visualização de um sistema 2x2 no plano cartesiano? Onde isso aqui é o x, claro, e isso aqui é o y para a gente. Gente, as retas num plano podem ter três posições relativas. Vamos fazer exemplos aqui. Caso 1, imagina que você tem isso aqui. Ó. Essa reta azul com essa reta aqui, ó, lilás, que seja, tá? Essas duas retas, elas se encontram em um único ponto. Solução de um sistema não é um valor ou mais valores que você atribui às tuas variáveis e eles fazem com que todas as equações funcionem simultaneamente? Graficamente, eu vejo que aqui é a minha solução. Esse é o único valor que serve nas duas. Então, um sistema desse tipo seria o que a gente chama de SPD. O que é SPD? Sistema possível e determinado. Tem como resolver e tem como dizer quem é a solução. Beleza? Um outro tipo de situação de retas no plano que você poderia ter seria essa aqui, ó. Essa reta azul, tá? E essa outra reta lilás. Finjam aí que elas estão paralelas, né? Ficou meio feinho, mas dá para vocês entenderem. Se essas retas são paralelas, existe algum ponto no plano cartesiano que satisfaça ambas simultaneamente? Não. Então esse sistema, ele não pode ser resolvido. Ele é um SI, é um sistema impossível. Por último, a situação que você pode ter aqui, uma outra situação, seria o seguinte: você tem uma reta lilás aqui, tá? E sobreposta a ela em cima, tá? Eu vou desenhar pertinho só para você poder distinguir, mas finja que está uma em cima da outra, você tem essa reta azul. Então as duas retas, a lilás e a azul, estão sobrepostas. Ou seja, qualquer ponto de uma é da outra. Ou seja, qualquer par ordenado que sirva numa reta vai servir na outra. Então, é um sistema possível, porque ele tem solução, inclusive tem várias. E indeterminado, porque são infinitas. Entenderam qual é a ideia? Então, vamos. Retas concorrentes, possível e determinado. Retas coincidentes, possível e indeterminado. E retas paralelas, não tem solução. Sistema impossível. Essa é a interpretação gráfica de um sistema 2x2. Beleza? E o que determina se retas vão ser paralelas, se vão ser coincidentes? São os seus coeficientes angulares e lineares. É o que eu vou fazer agora nesse estudo. Vamos. Olhando para cá, essas duas retas, a azul e a lilás, elas formam o mesmo ângulo com o eixo x? Não.
se elas não formam o mesmo ângulo com o eixo x, elas não têm o mesmo coeficiente angular. E eu acabei de ver que coeficiente angular é a razão entre A1 e B1, não é isso? Então vamos. Só para ficar claro o que eu quero falar com vocês aqui. Imagine que meu sistema a partir de agora seja esse aqui, ó. A1x mais B1y igual a C1. A2x mais B2y igual a C2. É desse sistema que eu estou falando, tá? Coeficiente angular da reta, né? A1 sobre B1, dessa primeira reta aqui, né? Menos A1 sobre B1. Então, peraí. Menos A1 sobre B1 em uma for diferente de menos A2 sobre B2 na outra, isso significa na prática que são retas que não têm o mesmo coeficiente angular. Ou seja, que elas são concorrentes. Ou seja, aqui tem um menos na frente, né? Só eliminando esse menos para ficar algo mais tranquilo de trabalhar, se você tiver A1 sobre A2 diferente, né? Aqui, ó, A1 sobre A2, passei o A2 dividindo, tá? Diferente de B1 sobre B2, que eu passei dividindo também para o outro lado, ó, multipliquei cruzado apenas, você vai ter um sistema possível e determinado. Ó. A1 sobre A2 diferente de B1 sobre B2. SPD. Então, toda vez que isso ocorrer, tu já sabe que é determinado. Então, essa é a primeira conclusão que eu queria que você entendesse hoje, absorvesse. Agora, pode ser que você tenha esses coeficientes angulares iguais, e que é o caso aqui, por exemplo, desse caso e desse, e que tenha soluções diferentes para o teu sistema, que não tenha solução ou que tenha mais de uma. Aqui, eles têm o mesmo coeficiente angular, porém tem um coeficiente linear diferente, não tem? Então, só para ser mais rápido agora, mesmo coeficiente angular, não seria 1 sobre A2 igual a B1 sobre B2? E o coeficiente linear, ele não está ligado ao C e ao B? Tá? Então, isso aqui, ó, diferente de C1 sobre C2. Se aqui for diferente, ó, coeficiente linear é onde corta o eixo, eu vou ter um sistema, no caso aqui, impossível. Já se eu tiver A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2, isso me garante a igualdade do ângulo, né, do coeficiente angular. E eles tiverem também o mesmo ponto de corte no eixo Y, vão ter o mesmo coeficiente linear. Então, isso vai ser igual a C1 sobre C2. Aí eu tenho um sistema possível e indeterminado. Ou seja, gente, eu fiz um apanhado aqui. Se vocês souberem essas três relações que são muito tranquilas de guardar, você classifica qualquer sistema 2x2 rápido. Então, vamos. Quando você olha para o sistema 2x2, como esse aqui, se a razão entre esse número e esse, entre esse número e esse, que é visual isso para a gente, for diferente, SPD, possível e determinado. Já se for igual, você vai ficar em dúvida, não vai? Ficou em dúvida. Como você vai tirar essa dúvida? Se o terceiro par aqui for igual, é tudo igual, é a mesma reta, SPI. Se o terceiro for diferente, apesar da mesma inclinação, não são a mesma reta, é um SI. Compreendido o que eu fiz aí? Então isso aqui é o que vocês têm que absorver da aula de hoje, 100%. Exemplo 1. O sistema é possível e determinado para quais valores de M? Então esse sistema aqui de cima. O que eu aprendi ainda agora que um sistema precisa ter para ser possível e determinado? Eu tenho que olhar para os coeficientes A1, A2, B1 e B2. Então, o meu A1 ali vale 1, não é isso? O meu A2, que é o de baixo, vale M. Então, A1 sobre A2 é isso aqui. Isso tem que ser diferente, tá? Para ser possível e determinado retas concorrentes, de B1 sobre B2. Não é isso aqui, gente? A1 sobre A2 diferente de B1 sobre B2. Sendo isto verdadeiro, né, eu vou ter um sistema possível e determinado. Multiplica cruzado. M ao quadrado diferente de 1. Se M ao quadrado é diferente de 1, o M tem que ser diferente de mais ou menos 1 para ocorrer o que a questão me pediu. Viram, gente? Quase esforço nenhum. É muito bom conhecer essa técnica que eu ensinei. Se a relação entre A1 e A2 for diferente de B1 sobre B2, SPD, uma única solução. Pronto. E isso ocorre nessa questão para o M diferente de mais ou menos 1. Foi esse exemplo? 5.2. Os valores de A e B para que o sistema seja indeterminado são, respectivamente, novamente, o que eu preciso para ter uma indeterminação no sistema? Eu preciso de A1 sobre A2 igual, primeira parte, igual a B1 sobre B2. As retas têm que ter a mesma inclinação, o mesmo coeficiente angular. Beleza? Mas para ser indeterminado, eu tenho que ter quantas soluções? Não são infinitas. Elas têm que ser a mesma reta, então elas também têm que ter o mesmo coeficiente linear. Tem que ter o mesmo C1 sobre C2 aqui no final das contas. Tem que ser tudo igual. Só que, gente, 3/6 simplificando, fica meio. Concordo? Daí como que eu fico? Eu vou igualar cada fração dessa ao meio. 5 sobre B igual a meio. Então,
B vezes 1B, 5 vezes 2, 10. Só fazer isso aqui, para ficar claro para todo mundo. Ó. 5 sobre B igual a meio, que eu estou fazendo. B vezes 1B, 5 vezes 2, 10. Então, B igual a 10. É uma parte da solução. A outra parte que eu tenho que me tocar é de fazer o A sobre 8 igual a meio. Aqui já está mais direto para ver, né? Ó. A vezes 2, 2A. 8 vezes 1, 8. 2A igual a 8. Então, quem é o A? Igual a 4. Então, nesse sistema, para que ele seja possível e indeterminado, eu tenho que ter o A valendo 4 e o B valendo 10. Então, eles são, respectivamente, 4 e 10. Foi, novamente, pouquíssimo trabalho, muito eficiente essa técnica. Por último, 5.3, uma análise um pouquinho maior e interessante para a gente ver. Dado o sistema linear, m-1x mais 2y igual a 0, e 4x mais m mais 1y igual a 0, teremos... Primeira coisa que eu quero que você note, gente, olha para esse sistema aqui, ó, o outro lado, os termos independentes, não são todos nulos? Se é todo mundo nulo, é um sistema constituído por equações homogêneas, nome que eu falei lá atrás para vocês, na outra aula. Se uma equação é homogênea, se um sistema é formado só por equações homogêneas, ele é chamado de sistema linear homogêneo. Isso significa que cada uma das equações aceita o 0, 0 como solução. Ou seja, que o todo aceita o 0, 0 como solução. Então, na minha solução, eu não sei se tem mais de uma, se tem uma só, sei lá. Mas eu sei que o 0, 0 está embutido nessa solução. Tenho certeza disso. Bom, se o 0, 0 está embutido nessa solução, eu já elimino qualquer chance desse sistema ser impossível. Então, olha a dica. Sistema linear homogêneo, ele nunca pode ser impossível. Então, meu gabarito pode ser letra A nessa questão? Nunca. Tá? Agora, em relação ao sistema em si, eu vou estudar o que ele vai ser. Se eu tiver A1 sobre A2 diferente de B1 sobre B2, que é essa expressão aqui pra gente, ó, ele vai ser possível e determinado, não vai? Vai ser o SPD. Eu primeiro testo isso. Se isso não der certo nas opções, eu continuo. Multiplicando cruzado, vai ficar m ao quadrado menos 1 diferente de 8. Não é isso? Significa que m ao quadrado é diferente de 9. Se m ao quadrado é diferente de 9, o m é diferente de mais ou menos 3. Se isso aparecer, eu já tenho resposta. Se não aparecer, eu continuo tentando. Tá? M diferente de mais ou menos 3, solução única. Se m é diferente de mais ou menos 3, é o SPD, né? Solução única. Então já tenho aqui, ó, a minha solução. Caso não desse certo, se fosse o m igual a mais ou menos 3, né, para os outros valores, para o m igual a mais ou menos 3, ele seria um sistema possível, não seria? Porém, indeterminado, teria várias outras soluções. Tá? Então, por enquanto, esses caras aqui estão falando certinho. Se m igual a 3, o sistema é possível? É. Se m é menos 3 é possível? É. E 3, 3 e 2, 2 são soluções? Não sei, eu só veria testando. Tá? Eu vou testar só para a gente por desencargo, já achei minha resposta. Se o m fosse 3 no meu sistema, como que ele ficaria? Ó, m menos 1 vai ficar 2. 2x mais 2y igual a 0. E embaixo, 4x mais 4y igual a 0. Para o m igual a 3, o sistema é esse, né? O 2, 2 o 3, 3 é a solução? 3 e 3 aqui vai dar 6, mais 6 é 0? Não. Então tá errado. Só para o desencargo, tá? E se o m for menos 3 no meu sistema? Menos 3 menos 1 vai ficar menos 4. Menos 4x mais 2y igual a 0. E no de baixo, menos 3 mais 1, menos 2. 4x menos 2y igual a 0. Então, se o m fosse menos 3, não ficaria assim? O 2, 2 é a solução? 8 mais, menos 8 mais 4 é 0? Não. Então, está errado também. Então, só para confirmar mesmo, tá? Eu já sabia que a solução era a letra D, mas todas as outras furam. Compreendido, gente? É uma técnica interessantíssima que serve tanto para você que vai fazer provas aí para o 2º grau, para você que está estudando para a escola e para você que vai fazer um colégio naval, uma EPICAR também. É muito útil conhecer isso daí. Valeu, galera. Um grande abraço.